Olá! Olha a gente aqui para mais uma leitura de psicografia. Hoje a gente vai conhecer o relato do espírito da Lígia Silvestre Aguiar, intitulado Minha Irmã Premeditou a Minha Morte. Esse relato foi trazido pela nossa querida médium Sônia Lopes. A Sônia é terapeuta espiritual, ela trabalha com terapias de vidas passadas. Se você se interessa pelo assunto, procura a Sônia no canal Revelações Espirituais. E aqui a gente vai ver um relato de uma irmã que trai a outra. E a gente não tá falando aqui de uma simples traição, gente. Uma traição, como a gente fala, pesada. Muito triste, porém eu acredito que é uma situação que acontece muito mais do que a gente imagina. Então vamos conhecer o relato da Lígia Silvestre Aguiar. Vamos ao relato. Eu entrei no meu quarto e senti falta do meu diário. Será que foi Laura, minha irmã? Ela não faria isso, confio nela. Fiquei preocupada, os meus segredos poderiam ser descobertos. Quando minha irmã chegou, eu lhe perguntei: você viu meu diário? Não, por quê? Não estou encontrando. Você já procurou? Sim, por tudo. Laura falou: que estranho. Quem esteve aqui foi a sua amiga Esther. Ela não pegaria o meu diário. Eu não confio nela. Tem cara de sonsa, mas é bem esperta. Os dias se passaram e nada de encontrar o meu diário. Estava lavando a louça quando ouvi uma voz dizer: está com medo? Vão descobrir que você não é uma santa. Credo, que pensamento estranho. Por que estou pensando assim? Fui pro meu quarto. Estava tão acostumada a escrever todos os dias no meu diário. O único segredo é que eu namorava Paulo, mais velho que eu. Se papai souber, estou encrencada. Deitei-me um pouco para esperar Laura chegar da escola e adormeci. No sonho, eu procurava o meu diário e estava em uma floresta. Avistei uma mulher que não conhecia. Ela estava com o meu diário. Eu pedi a ela: devolve o meu diário. Ela me perguntava: onde está o meu filho? Não sei, quem é você? Devolve o meu filho. Eu lhe disse: eu não sei quem é o seu filho. Ela jogou o diário nos meus pés. Eu o peguei, abri para ler. Em todas as folhas estava escrito o número 2471. Acordei e todos os dias eu tinha o mesmo sonho. Resolvi falar com Paulo sobre o diário. Ele sorriu e disse: não se preocupe, que mal tem nisso? Namoramos escondido. Por que você quer? Por mim, já teria falado com os seus pais. Eu lhe respondi: quero ir conversar com a dona Salete. Dizem que ela é vidente. Talvez possa me falar quem pegou o meu diário. Está louca? Ela mora do outro lado do rio. Talvez até já tenha morrido. Você não vai, é perigoso. Não se preocupe, meu bem. De alguma forma, esse diário vai aparecer. Despedi-me de Paulo e fui para casa. Eu não estava bem. Entrei e não vi os meus pais na sala e fui para o meu quarto. 2 dias depois, Paulo queria falar comigo. O que será que ele quer? Nos vimos há pouco tempo. Fui me encontrar com ele escondido dos meus pais. Ele estava estranho e perguntou: você ainda quer ir à vidente? Levo você até lá. Fomos. E Paulo estava em silêncio. O lugar era no meio de uma floresta, longe de onde eu morava. Ele parou o carro e falou: desça. Mas nós não chegamos ainda.
Ele desceu e a placa do carro era 2471 e perguntou: esse é o seu diário? Sim. Ele tinha uma capa de pelúcia rosa. Ele atirou nos meus pés e perguntou: desde quando você me engana com Felipe? Responda. Eu não sei. Paulo estava furioso. Ele sacou uma arma e falou: corre. Se eu te alcançar, estarei vingado. Eu não conseguia correr de tão assustada que eu estava. Ele tremia e falou: corre. Eu comecei a correr e correr sem olhar para trás. Meu coração estava agitado e as minhas pernas doíam. Consegui chegar à casa da benzedeira e vidente. Eu lhe disse: me socorra, estou sendo perseguida. Ela me acalmou e me deu água. Eu lhe disse: preciso voltar para casa, os meus pais estão preocupados. Estou muito triste. O meu namorado está muito nervoso. Não volte hoje, já está tarde. Amanhã bem cedo você vai, mas não pelo mesmo caminho. Vou te mostrar um outro. No dia seguinte, eu estava indo pelo caminho, um corredor longo de eucaliptos. Algo me distraiu e eu mudei o caminho. Era um funeral. Me escondi, ninguém podia me ver. Corri e cheguei em casa exausta. Deitei na minha cama e dormi. Quando acordei, havia um vestido de noiva na cama. O que é isso? Mamãe entrou com Laura e disse: filha, você vai ficar linda. O vestido é perfeito. Vista e vamos para a igreja. Elas pareciam não me ver. Eu a segui até a igrejinha da cidade. Entrei e caminhei em direção ao altar. Paulo esperava pela noiva. Levei um choque e fiquei sem ação. As lágrimas escorriam no meu rosto. Ele beijou a noiva e saíram por um corredor de flores. Eu fiquei sentada na igreja, sem saber o que fazer. Por que ninguém me vê? Talvez eu tenha morrido. Fui ficando na igreja. Pessoas entravam, saíam, ninguém me via. A missa começava e terminava. Até que um dia, uma garotinha me viu e sorriu para mim. Me aproximei e lhe perguntei: você está me vendo? Sim. Eu quero sair da igreja. Você me ajuda? Ela falou: saia pela porta. Não consigo ver a porta. A garotinha me mostrou a porta apontando o dedo. Eu fui, passei pela porta e caminhei. De repente, vejo uma moça falar comigo. O rosto dela era o mesmo rosto da garotinha. Ela me falou: não estranhe, eu fiz isso para te ajudar. Eu me materializei em uma criança para trazer você até aqui. Onde estou? Em uma cidade espiritual. Perguntei: por que eu não conseguia sair daquela igreja? Porque a sua dor era tão grande que não te deixava pensar. Como eu morri? Não foi Paulo. Ele não teve coragem de atirar. Você caiu em um buraco de onde foi retirada uma grande árvore. Eu perguntei: por que Laura, minha irmã, casou-se com Paulo? Porque ela lia o seu diário. Procurou saber quem era o Paulo, se aproximou dele, foi o conquistando e, para que vocês terminassem, escreveu no diário que você tinha um namoro com Felipe. Paulo acreditou. Sei que está sofrendo. Estou aqui para te ajudar. O que vou fazer para perdoar Laura? A mentora respondeu: ore. Peça para Jesus para curar a sua dor e, com o seu perdão, a Laura. Com o passar dos anos,
eu me sentia bem e equilibrada. Foi permitido que eu visitasse Laura na terra. E o que eu vi foi uma mulher cansada de trabalhar, com 3 filhos, e o marido, Paulo, se tornou indiferente. Ela era apenas uma empregada que cuidava de tudo e não tinha tempo para cuidar de si mesma. A mentora que me acompanhava falou: ore por sua irmã. Ela fez escolhas. Tudo tem consequências. Vocês duas já viveram experiências amargas em outras vidas, mas ela tem dificuldades em evoluir. Posso passar uns dias aqui para ajudá-la? Eu fiquei na casa por 1 semana. Orava pelo casal e pelas crianças. Intuía a minha irmã a se cuidar, pensar no seu bem-estar. E quando a mentora voltou para me buscar, a casa estava em harmonia. Ela ficou feliz com a minha evolução. Jesus enviou aquela garotinha na igreja para me mostrar o caminho. É assim que os anjos trabalham para nos ajudar. Que história forte e comovente essa questão das 2 irmãs que já haviam vivido outras vidas juntas. E a gente percebe que o nome do espírito que psicografou, a Lígia, ela veio junto com a Laura para ajudar a Laura a evoluir, né? Como ela mesma contou na psicografia, que ela estava com dificuldades de evoluir. E como a gente percebe, mais uma vez, ela cai no erro dessa traição com a própria irmã. E muito interessante o sonho premonitório que ela teve com aquela mulher na floresta, mostrando o número 2471, e depois vem a acontecer a grande situação que fez a passagem dela, né? Naquela floresta onde ela viu a placa do Paulo. E aí o que acontece? Ela desencarna não pelo tiro do Paulo, que graças a Deus ele teve a consciência de não atirar. Ele já fez errado pela intenção de querer tirar a vida dela. Ele já vai ter que lidar com isso. Mas não chegou às vias de fato, graças a Deus. A consciência dele falou mais alto. Então ela cai correndo, ela cai num buraco, desencarna, não percebe. Mais uma vez, graças a Deus, não sentiu essa dor. E ela continua no caminho dela, correndo. E segue o objetivo dela, que era ir atrás da vidente, da benzedeira. E chega nessa mulher, claro, uma mulher já com mais sabedoria espiritual, percebeu que ela era um espírito perdido, um espírito precisando de ajuda, conversa com ela, pede calma para que ela permanecesse um pouquinho mais lá, né? E é o que ela faz. Depois ela encaminha a Lígia, como ela fala, né, para o caminho, para um corredor longo de eucaliptos, e ela segue. Só que ela fala que no meio do caminho ela se distrai. A gente pode pensar até aí numa distração com relação a algum outro espírito influenciando, né, para que ela não seguisse no caminho de luz. E aí ela se vê num funeral, que muito provavelmente era o funeral dela mesma. Aí tem todo aquele trâmite dela voltar para casa dela, dormir, ver o vestido de noiva, ver a situação da própria irmã vestindo né, o vestido de noiva, e depois na igreja tem aquela decepção enorme, ela descobre, né, tudo o que aconteceu, e aí isso causa essa dor enorme. Ela fica presa na igreja, né? A gente fala do tal do looping. Então ela fica lá assistindo a missa, como ela fala,
uma missa acaba, termina, acaba, termina, as pessoas entram, saem, e ela estava tão presa na dor dela que ela não conseguia enxergar a porta de saída. E é exatamente isso, gente, o que acontece com o espírito que fica preso por algum motivo aqui na Terra e não tem esse conhecimento da vida após a morte. Até que a própria mentora dela, né, como ela fala depois, a mentora, se materializa numa criancinha, numa menininha, numa garotinha e dá a direção para ela. Olha, a porta tá ali, apontou o dedo, vai. Ela foi até a porta, atravessa a porta e aí ela vê uma mulher exatamente com a mesma aparência da garotinha. Então a mentora explica para ela, era eu materializada para te ajudar. E aí vem a questão dela ajudar a própria irmã nessa trajetória terrena completamente errada que ela escolheu, como a mentora fala, são escolhas. Ela teve a escolha dela. Quando a Lígia vê a irmã triste, junto com o marido indiferente, né? Tudo tem consequências, gente, tudo tem consequências. E aí, enfim, ela volta pro plano espiritual, depois de ter ajudado, passado por uma semana. E, gente, para finalizar, não tenhamos dúvida que essa irmã e esse marido vão ter que dar conta daquilo que fizeram. A irmã muito mais por ter feito essa trama toda com a própria irmã, né? E, como a gente falou, o Paulo, de ter tido a intenção de tirar a vida da Lígia. Nada, gente, nada passa pela lei de Deus. Muito provavelmente elas vão voltar de novo, vão reencarnar juntas de novo, para sempre, qual que é o objetivo da encarnação? O amor entre as pessoas, né? A evolução do espírito e o amor entre as pessoas. Então, sem dúvida, vão voltar juntas. Então, olha a importância da gente já estar trabalhando o perdão, o amor, o respeito pelo outro. E, como eu sempre falo, estudo da doutrina espírita, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse relato. Curtam o vídeo e compartilhem com seus amigos e família. Até o próximo relato.